Sabe aqueles momentos que você se sente um pouco perdido, que você não sabe se você está indo no caminho certo, e aparentemente a vida de todo mundo andou, mas a sua parece que está estacionada no mesmo lugar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou a Gi Spindler, sou terapeuta, pós-graduada em neurociências e apaixonada por conhecer mais das coisas de Deus através da Bíblia Sagrada e também da busca da experiência da fé. Esse ano eu fui chamada para um momento de introspecção. E quando você está num processo de introspecção, quando você está num processo de desenvolvimento interno, as pessoas não veem progresso, você não consegue apresentar frutos, porque você está tratando das suas raízes. Desde que eu me converti ao cristianismo, eu tenho buscado conhecer mais de Deus. E eu tenho certeza que essa é uma tarefa constante, que isso não vai parar, que isso é um processo que começou na minha vida e não vai parar. Eu vou continuar assim pro resto da minha vida. Eu não tenho planos de parar, muito pelo contrário, eu quero cada vez mais conhecer o meu Deus. E eu percebo que a cada fase da nossa vida, a cada momento da nossa caminhada cristã, nós vamos conhecendo uma face de Deus, uma parte do Evangelho que vai se completando, a gente vai tendo ideia da grandeza de Deus, de como Ele é tão diverso, né? Como Deus ele é tão poderoso e como Ele abraça as pessoas, as diferenças e tudo mais. Então, esse ano eu tive uma experiência bastante introspectiva. Eu quase não postei vídeos no canal, eu quase não postei coisas nas redes sociais, mas eu percebi que a minha fé, ela está crescendo de dentro para fora e no secreto, no oculto, naquelas experiências que ninguém vê, que é apenas eu com Deus, né, os meus propósitos de oração, aquilo que eu tenho vivenciado para que a minha fé cresça, para que ela não seja uma fé fingida, né, para que eu não venha aqui em público falar algo sobre um Deus que eu não conheço, sobre um Deus que eu não vivo, sobre uma presença que eu não sinto, né? Não que necessariamente você tem que sentir sempre alguma coisa, mas eu acredito que a experiência de fé, ela sim, ela pode ser sentida, né? Quando nós estamos em um propósito de oração, quando a gente está buscando verdadeiramente de todo o coração a presença de Deus, eu acredito que a gente sente sim, é o que eu tenho visto e vivenciado nesses últimos anos, né? Nos últimos meses, enfim, tem se intensificado. Em determinada fase da minha caminhada, eu comecei a me preocupar com o que os irmãos iam falar, os irmãos da igreja, com os meus irmãos em fé, né, da rede social propriamente dita, né, porque essas informações, à medida que você lança um vídeo na rede social, seja na plataforma que for, você está se expondo de verdade aquilo que você pensa, as suas debilidades, as suas fraquezas. Existem coisas que nós falamos de acordo com a nossa maturidade na fé. E conforme nós vamos avançando, nós vamos nos tornando mais maduros e a nossa opinião pode mudar. A gente vai enxergando outras facetas daquele mesmo prisma, né? Daquela mesma essência de Deus. A própria Bíblia Sagrada mesmo, né? A gente começa a fazer um estudo, daí a gente acha que está entendendo alguma coisa sobre Deus e de repente você vê um outro versículo em outro canto da Bíblia que não contradiz, mas complementa aquela visão que você tinha anteriormente, criando uma expansão a respeito do caráter de Deus. Aí você percebe que Deus ele é muito amplo, que as informações sobre Deus, o desejo de Deus sobre nós é algo muito amplo, é algo que realmente a nossa mente limitada custa compreender. Mas, aí você fala assim, Gi, mas é tão difícil, Deus é tão maravilhoso, tão gigantesco, não vale a pena a gente adentrar nessa seara de questões tão amplas e que a gente nunca vai chegar a uma conclusão. Isso eu acredito que a gente nunca vai chegar a uma definição a respeito de Deus. É impossível definir Deus em poucas palavras, nós não conseguimos fazer isso, porque é uma experiência, né? A nossa vivência aqui na Terra nos convida a ter uma experiência com Deus. E isso não tem como você explicar, como você escrever, como você definir, é algo que cada um precisa experimentar. Da mesma forma que a maturidade na fé, ela vai acontecendo conforme você busca. Você pode ficar apenas no raso, apenas naquilo que você já aprendeu, aquilo que você aprendeu quando você era criança com seus pais, ou aquilo que você sempre ouve das mesmas pregações, dos mesmos evangelistas, das mesmas pessoas, você pode ficar naquele nível de fé. Ou você pode aprofundar em fé, você pode entrar em níveis mais profundos com a diversidade das pregações, você ouvindo outros líderes, outros pregadores, com uma mensagem nova, né, com algo que venha trazer novidade de vida e renovar a tua fé. O que é muito legal sobre esse Deus, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, é que ele é um criador, literalmente, o tempo todo ele está criando. A gente tenta saber a vontade de Deus, né? A gente não quer errar, a gente quer acertar, e muitas vezes a gente quer
entender a vontade de Deus, mas ele é um Deus criador, ele é um Deus de surpresas, ele é um Deus que ele cria novidade pra gente o tempo todo. E eu entendo isso como um ato de amor, como alguém que se preocupa em tornar a nossa vida mais interessante, mais dinâmica e cheia de aventuras. Na nossa história de vida, vamos enfrentar capítulos de drama, de dor, de sofrimento, de preocupação, de medo, mas quando a gente anda com Deus, a gente percebe que é apenas virar a página que a gente vai viver uma história diferente, né? Que Deus tem uma surpresa para nós. Diante de cada desafio, de cada medo, de cada dor, de cada sofrimento, Deus tem algo novo para nos apresentar. E Ele nos convida para entrar nessa história, para entrar nesse caminho que é vivenciar a vontade de Deus na nossa vida todos os dias. Então, assim, para quem está acostumado com rede social, com mostrar a vida, isso e aquilo, eu percebi que eu fui chamada aos bastidores esse ano, a fazer coisas mais nos bastidores do que a mostrar para as pessoas o que eu estava fazendo, o que eu estava lendo, o que eu estava estudando. E foram experiências magníficas, né? Tem sido experiências magníficas, né? Os resultados dos propósitos de oração, os resultados da nossa intensidade, né? Quando você entra numa intensidade de fé, em oração, em estudo da palavra de Deus, em busca de exercitar os dons, em busca de renovar a nossa mente e melhorar as nossas debilidades, né? Quando nós percebemos, quando a gente consegue perceber verdadeiramente as nossas limitações humanas, onde o pecado ainda habita em nós, né? Onde a gente ainda manifesta os frutos da carne, aí nós somos convidados a enxergar essas impurezas, a nossa imundícia, a nossa imperfeição, mas que nós possamos olhar para isso e não nos conformar ou se sentir vítima em relação a isso, mas o Senhor nos dá a força, a possibilidade, a vontade de nos tornarmos limpos, puros e nos transformarmos em pessoas mais parecidas com Cristo. É esse o desafio do Evangelho, é que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo a cada dia. Talvez até o último dia da nossa vida a gente não tenha completado a nossa carreira. E talvez sim, talvez no último dia a gente possa fechar os olhos aqui na Terra com a tranquilidade, com a certeza de que a gente fez o nosso melhor, que a gente combateu o bom combate, que a gente guardou a fé e terminou a carreira. E é esse o nosso objetivo, é esse o meu objetivo enquanto cristã. E eu oro a Deus, peço a Deus para que a gente não saia disso, né? Para que nem eu nem você, a gente não desista, que a gente não desista da caminhada cristã, porque afinal de contas o inimigo está em derredor, né? Ele está buscando uma oportunidade de fazer a gente cair em fé e a gente desanimar do nosso propósito, mas a gente está firme, estamos firmes em fé. E o fato de eu não ter me apresentado muitas vezes aqui é porque também eu enfrento meus desafios de fé muitas vezes, e como eu vi o pastor André Fernandes falando esses dias num vídeo, ele dizia assim que muitas das nossas dores e sofrimentos e ansiedade que a gente vive não é nem por falta de fé, mas por falta de memória, porque a gente esquece o que a gente já vivenciou, do lugar onde o Senhor já nos tirou, daquilo que Ele já fez na nossa vida, daquilo que a gente já tem para apresentar, para agradecer. Então, amados, eu quero te convidar para refletir sobre isso. O que Deus já fez na sua vida, que você já pode agradecer. A gente coloca muita expectativa no futuro, naquilo que Deus vai fazer, naquilo que nós queremos, nos nossos sonhos, né? E a gente acha que Deus ele é obrigado a corresponder àqueles sonhos que às vezes a gente nem sabe se é para nós. Muitos dos nossos sonhos, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente tem pedido ao Senhor, muitas vezes é fruto apenas de uma cobiça, de algo que não é o nosso momento, não é o nosso tempo, não tem a ver com o nosso chamado, não tem a ver com o propósito nosso aqui na Terra. E a gente sofre com isso. A maior parte do sofrimento dos seres humanos tem a ver com querer aquilo que não é para nós, de olhar a grama do vizinho e parecer mais verde e esquecer do jardim que nós temos do nosso lado. E esquecer as nossas rosas, né, nossas flores belas e lindas que nós temos no nosso jardim, do nosso lado, e querer o que é do outro, olhar o propósito de vida do outro, olhar a vida que o outro tem e não se conformar, não se contentar, não agradecer pelo que nós temos. Uma das coisas que eu tenho observado e aprendido é que enquanto você não é grato pela fase que você está vivendo, por aquilo que você tem, você não está pronto para receber coisas melhores. Então, uma das chaves de virada para transformação, para o próximo mês, para o próximo ano, para a próxima semana, para o dia de amanhã, é que você comece a olhar o que você tem ao teu redor e você agradeça as pequenas coisas. Estamos numa era onde as pessoas estão ansiosas, em busca de coisas grandiosas. Parece que está todo mundo sendo feliz, tendo tudo, do bom e do melhor, e isso não é verdade, é uma ilusão. A maioria das pessoas que estão postando experiências, elas estão vazias, elas não vão falar
das suas limitações. E a gente precisa ter uma noção disso, de que a realidade por trás das máscaras, por trás das roupas bonitas, dos ambientes legais, da comida interessante ou das experiências que o mundo tem para oferecer, na verdade, todos têm as suas inseguranças, têm as suas dores, têm as suas dúvidas, e que todas essas coisas, quando a gente leva para Cristo, quando nós nos permitimos ser humildes o suficiente para buscar a presença do Deus vivo, do nosso Criador, toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança, ele deixa de existir. É algo que não tem como compactuar, estar no mesmo ambiente de um ambiente de oração, um ambiente de confiança em Deus. E é isso que eu posso dizer para vocês, que tem mudado a minha vida significativamente. Hoje, com as experiências que eu tenho em fé, eu já estou há 3 anos e meio, vou fazer 4 anos, de conversão, de mudança de vida, de que Jesus entrou na minha vida, né? No começo eu não mudei nada, né? Eu fui mudando aos poucos. Mas desde que Jesus entrou na minha vida, eu tenho alguém, eu tenho um lugar para eu correr quando eu me sinto insegura. Porque você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode até saber como acalentar uma pessoa numa situação difícil, você pode até ter técnica e terapia, mas quando você realmente busca a face do teu Pai, do teu Criador, é algo inexplicável. E é por isso que eu tenho falado sobre isso, estudado isso, buscado entender mais, porque para mim foi surreal descobrir que toda a minha ansiedade, os meus medos, os meus traumas, as minhas dores, eu poderia levar isso a Deus em oração. Eu poderia ter um momento com o meu Deus, falando diretamente com Ele, abrindo o meu coração, como se existisse uma pessoa ali ao meu lado, e Ele me ouve, Ele me escuta, Ele envia pessoas, situações, circunstâncias exatamente correspondendo à minha oração, aquilo que eu perguntei ao Senhor, Ele responde, Ele mostra, Ele responde com ações, né? Às vezes até através de boca de pessoas, aquilo que você perguntou para Deus, e de repente você vê um vídeo que responde à tua oração, você fala com um amigo, com um parente, com uma pessoa que confirma aquilo que você está sentindo no seu coração, que fala exatamente o que você precisa fazer, ou aquilo que vai responder as perguntas que você fez a Deus. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é o que nos dá o norte, a direção. É através da Bíblia Sagrada que a gente descobre o que é e o que não é, o falso do verdadeiro. Quando você tem uma nota verdadeira nas suas mãos e você conhece muito bem os detalhes da verdadeira, você não se engana com a nota falsa. Você começa, só de você pegar na mão, você já sente a textura, você já sabe que não é a mesma coisa, e você conhece os detalhes da verdadeira. Então, para a gente não cair no erro, no engano e na mentira, nós precisamos conhecer muito bem a verdade, porque é a verdade que liberta. A Bíblia Sagrada mudou a minha vida, a leitura da Bíblia Sagrada, os estudos dos evangelhos, da Bíblia, da história do povo de Israel, a história dos profetas que interagiram com Deus. A gente pode ter uma noção do caráter de Deus, da essência de Deus, e, sobretudo, a Bíblia Sagrada é um livro que se trata de amor, é uma história de amor, é a história de amor de Deus para a humanidade. Quando eu descobri isso, eu fiquei animada com essa rica possibilidade de a gente entender a mente de Deus, nem que seja um pouquinho, né? Um pouquinho a cada dia, a gente vai entendendo o que Deus quer para nós naquele momento. Cada mensagem bíblica, cada passagem bíblica fala conosco, no nosso coração, e extraordinariamente de acordo com aquilo que a gente está vivendo, de acordo com a fase de vida que nós estamos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é fiel e verdadeira. E então eu não me canso de falar da importância da Bíblia Sagrada e da prática da oração, para que você tenha uma mente mais calma, para que você deixe de lado toda a ansiedade e comece a ter uma conexão real com Deus vivo. Foi isso que eu fiz alguns anos atrás, né? Desde que eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia um pouquinho antes, e eu decidi que eu queria viver mais isso, né? Faz 3 anos e meio que eu escolhi que eu preciso viver mais disso, eu não me canso, é algo que não tem como eu viver mais, porque é algo que me faz bem, que depois de eu ler a Bíblia Sagrada e começar a entender e aprender mais sobre Deus, eu entendi o valor de cuidar da minha saúde, do meu corpo, de me preservar, né, de lidar melhor com as pessoas, né, de ter melhores relacionamentos. Eu entendi muito mais sobre perdão, né? Não assim aquela coisa utópica, mas a real essência do perdão. Eu aprendi a desenvolver o hábito de perdoar. E eu acredito que algumas pessoas ainda estão distantes dessa realidade, não vivem isso, por achar que é algo tão distante de mim, é algo que eu não vou conseguir. Elas desistem, né? Elas acham que não é possível. E eu tenho convicção de que qualquer pessoa que queira conhecer mais de Jesus, conhecer mais de Deus, precisa ler a Bíblia Sagrada, precisa ter essa conexão, gente. E esse ano, para mim,
tem sido de bastante experiências com Deus, bastante busca, uma busca bem intensa. Eu acho que tem sido desde a minha conversão. Alguns pontos de vista ou paradigmas que eu tenho estudado, que eu tenho buscado entender e aprender do Senhor, eu valorizei muito mais as experiências com Deus nos bastidores, no secreto, ou num pequeno grupo de pessoas que eu convivo, do que necessariamente expor ou manifestar na internet aquilo que eu sei a respeito de Deus, aquilo que eu tenho experimentado, porque afinal de contas é algo grandioso, é algo que não para, é algo que vai continuar acontecendo. Agora, eu não sei se você já está fazendo isso, mas se você não está lendo a Bíblia, se você não está orando, por mais que você tenha conhecimento das coisas de Deus, tire um tempinho da sua rotina para você ler a Bíblia e para você falar diretamente com Deus através das suas orações. Lembrando que oração não é só petição, mas também não tem problema nenhum você pedir para o seu Pai do céu aquilo que você quer, né? Eu já vi gente falando assim, mas você só pede. Cara, se você tá numa fase, numa maturidade espiritual, que você tá só pedindo, faz parte, sabe? Igual uma criança pequenininha, ela quer atenção o tempo todo, ela quer só a atenção dos pais, entende? Ela não consegue ter a independência dela, ela não consegue ter responsabilidades ainda, ela só quer a atenção dos pais, ela só quer receber presente, ela só quer comer coisas gostosas, né? E às vezes o pai nos dá aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. E a gente não entende, fica revoltado com Deus, porque ele não tá nos dando aquilo que a gente tá pedindo em oração. Mas Deus diz, olha, eu não posso te dar isso ainda, você não tá pronto para isso. Espera mais um pouco, ou lá na frente você vai ver que isso não é bom para você. Né? Tipo, você tá teimando com uma coisa que não te serve, que não é para você. Então tenha paciência, né? Você precisa crescer um pouquinho mais. E isso acontece com a nossa caminhada na fé também. Hoje eu percebo que coisas que eu entendo e que eu consigo absorver agora, há um ano atrás eu não estava pronta, eu não conseguia entender, né? A gente tem muitas discussões com Deus, a gente entra em crise muitas vezes, mas o importante é você levar essas crises para Deus em oração e não em qualquer outro lugar. Porque eu vejo pessoas entrando em crise com Deus e ao invés de buscar essas respostas na Bíblia, elas vão buscar em pessoas que não são cristãs, pessoas que não entendem nada de Bíblia, e que vão trazer mais confusão ainda, e elas acabam se afastando de Deus. E todas as perguntas que nós temos, a Bíblia responde, todas as perguntas que nós temos, o Evangelho tem a resposta para nos dar, Deus tem a direção para nos entregar também, e o exercício do Evangelho e o cristianismo é um viver de fé. É aquilo que a gente não vê, a gente não enxerga, mas a gente acredita. E é uma crença que ela vai crescendo dentro de nós quando nós experimentamos experiências com Deus, desafios que às vezes a gente pede alguma coisa para Deus e nós somos atendidos, ou situações que a gente sabe que é um livramento que Deus está nos dando. Enfim, o Senhor ele vai nos tratando, ele vai nos mostrando o que ele quer de nós. E a mensagem que eu quero deixar para você hoje é isso. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo onde você vai estar mais na presença de Deus, onde você vai expor menos a sua vida e tá tudo bem, tá tudo certo. Tem um tempo perfeito para todas as coisas. E como diz Salomão, melhor é o fim do que o começo. Esse é mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de reflexão. Escreva aqui nos comentários se você também já passou por fases assim de oscilação da fé e fases onde você precisou ficar um pouquinho mais escondido, só com Deus, só com Jesus, para que você viva experiências para depois poder contar. Bom, se inscreva no canal, deixe seu like. Eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.